Esse quadro denota a admissível e salutar possibilidade de realização de manifestações de cunho político eleitoral por qualquer cidadão, candidato, grupos ou partidos políticos no dia da independência. A própria autora da AIGE, 6098627, ratifica que o primeiro investigado na condição de presidente da República não fez nenhum pronunciamento durante o desfile militar em Brasília, vindo a realizar manifestação somente após o encerramento do evento oficial, no local previamente informado. Ao governo do Distrito Federal para a realização de manifestação pública eleitoral alardeada pela base de apoiadores de Jair Bolsonaro, na qual proferido o multicitado discurso. Abro aspas. No evento supostamente oficial, o presidente não profere discurso, diz a própria autora da ação. Usa a estrutura do Estado, uma data comemorativa tradicional, para concentrar atenções, expectativa pública e a cobertura da imprensa, para alguns passos ao lado, fazer seu pronunciamento, que, na verdade, foi um claro discurso eleitoral. Fecho aspas. A própria inicial, portanto, distingue os dois momentos, os dois atos, claramente autônomos. Tal quadro, com renovadas vênias a entendimentos diferentes, sei que existem e respeito do eminente relator, é muito bem produzido, muito bem fundado, não há dúvida, e não é disso que tratamos, apenas tem um entendimento diferente, né? Então, tal quadro denota a observável cisão entre os eventos comemorativos oficiais e os atos impugnados ocorridos na sequência, mormente porque comprovado nos autos que nenhum recurso ou bem público foi utilizado para a consecução das manifestações de cunho eleitoral que se seguiram após os multicitados atos oficiais, o que afasta a incidência ao caso das condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos 1 e 3 da Lei 9.504. Assim, não havendo sequer as alegadas condutas típicas vedadas, que constituiriam a causa de pedir fática das demandas, não há falar em abuso de poder. Ademais, ainda que se pudesse cogitar da prática das alegadas condutas vedadas, não é o caso, mas ainda que fosse assim, a concessão pelo doutor relator da mencionada tutela inibitória antecipada para proibir a utilização de imagens oficiais do evento na campanha, 3 dias após o ingresso da AIGE, prontamente obstou a utilização de qualquer imagem do comício ou imagem outra associada às comemorações do bicentenário da independência, que fosse utilizada em futuras propagandas eleitorais. Essa circunstância se mostra relevante, porque, conforme entende essa Corte Superior, a adoção de medidas aptas à imediata suspensão dos atos tidos por irregulares minoram sobremaneira a gravidade exigida pelo artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64 de 90. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte, no recurso ordinário eleitoral 1251-75 do Amapá, qual foi o relator eminente ministro Alexandre de Moraes. E digo, como se disso, aprovações, a intervenção da Justiça Eleitoral no processo eleitoral deve se dar apenas no caso de ser necessário o restabelecimento da igualdade e normalidade da disputa eleitoral ou para corrigir condutas que ofendam a legislação eleitoral, fecho aspas. Os detalhes do precedente constam do voto e o relator eminente ministro Sérgio Banhos. A coibição de comportamentos potencialmente irregulares dos candidatos encontrou resposta célere e efetiva desta Justiça Eleitoral. Relativamente à entrevista de Jair Messias Bolsonaro, transmitida pela TV Brasil no Palácio da Alvorada, de igual modo, conforme relembrou o eminente relator, no âmbito das AIGES 600.986.27 e 601.002.78,
foi determinada a suspensão dos trechos do vídeo contendo a cobertura do bicentenário da independência pela TV Brasil e proibiu-se a utilização de imagens oficiais do evento na campanha do primeiro e do segundo réus, sob pena de multa. Não houve, assim, qualquer relevante divulgação ou repercussão daquela entrevista tida por irregular apenas em alguns trechos específicos. Tratou-se de um evento efetivamente organizado para o referido fim específico, o emprego da TV naquele caso, não se podendo ignorar que a referida emissora de televisão vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete, nos termos do artigo 8º, inciso 6º da Lei 11.652 de 2008, prestar serviço no campo da radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive para a transmissão de atos e materiais do governo federal, fecho aspas. Em controvérsia que se tratou de um ato solene, tradicionalmente realizado a cada ano, o que por si só justifica a atuação da referida empresa pública de TV. Em controvérsia que se tratou de um ato solene. Ademais, é certo que a EBC não adotou qualquer medida voltada para assegurar a veiculação indevida do material colhido naquelas ocasiões, assim, debater a qualificação da reprodução de ato oficial pela EBC como desvio de finalidade só teria sentido caso previamente considerados abusivos e graves os atos questionados, o que já foi afastado. Em conclusão, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não se constata qualquer conduta típica vedada pela legislação eleitoral, nem se vislumbra qualquer gravidade suficiente e apta a vulnerar a normalidade e legitimidade do pleito. Eu ante exposto, com as devidas vênias de entendimentos contrários, inclusive do eminente relator, voto para julgar improcedentes os pedidos veiculados nas AGES e da representação especial. É o voto, eminente presidente. Agradeço, ministro Raul Araújo, que abriu divergência em relação ao eminente ministro relator, votando pela improcedência.